Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência real e completa sobre os meus dois partos. Vou contar a minha experiência do meu parto cesárea e vou contar a minha experiência do meu parto normal. Vou contar as diferenças sobre os dois, os desafios, então tudo que ninguém te conta aqui no YouTube hoje eu vou contar. Esse vídeo é para você que está grávida, preparando o seu parto ou só quer entender mais sobre o assunto de parto no SUS. Eu vou ser bem sincera, vou contar a minha realidade, vou contar como eu me preparei antes do parto e até o pós-parto. Então vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes. Mas antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Clara Ferreira e compartilho um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia, de assuntos de maternidade, de vlog. Então, se você gosta desse conteúdo, já curta esse vídeo, já se inscreve no canal, me segue no Instagram que tá passando aqui na tela e bora lá para o vídeo. Então, vamos lá. Para contextualizar a história e vocês entenderem, eu fui mãe do meu primeiro filho, Miguel, aos 15 anos. Eu engravidei, aos 16 ele nasceu. Então, eu fui mãe muito jovem, de Miguel aos 16, quando ele nasceu, e de Elisa aos 20. Então, eu tenho duas experiências com pontos negativos e positivos sobre os dois partos, né? Tanto sobre a cesárea, como tanto do normal. Na cesárea, eu era muito nova, muito sem experiência. Então, eu sempre fui muito de pesquisar, de estudar, de entender. Só que ainda assim, né, gente? A maturidade, ela vem com o tempo, com o passar do tempo. E eu era muito nova. Pesquisei bastante sobre. Estudei na época da minha gestação de Miguel, mas ainda assim acabei tendo um parto cesárea de Miguel, sofri algumas questões, algumas violências obstétricas que a gente vai contar agora, vou conversar com vocês sobre, e acabou que mudou um pouquinho, e no de Elisa eu fiz algumas coisas diferentes que eu vou contar para vocês, e consegui ter um parto normal, que geralmente se chama VBAC, né? Que é um parto vaginal após uma cesariana, que dizem que não é possível e tal, mas é sim possível. Eu consegui e vou contar para vocês a minha experiência. De Miguel, na minha gestação de Miguel, quando eu estava ainda com uns 15 anos, eu fiz todo o pré-natal, tudo certinho. Também fui acompanhada pelo SUS. Eu sempre ia todos os meses para minha médica. Ela sempre me acompanhou e eu sempre deixei muito claro que eu gostaria de ter um parto normal. Então, eu fui estudando e também entendi um pouquinho sobre plano de parto. Só que não coloquei em prática, eu só ouvi falar, na verdade, e não me aprofundei no assunto. Mas dei umas estudadas, vi que episiotomia era uma violência de parto, que é aquele corte que os médicos fazem com o bisturi abaixo assim da vagina. Então, aquilo é assim uma violência de parto. Então, eles não devem chegar já fazendo a episiotomia. Então, eu vi sobre isso na época, apesar de muito nova, eu entendi que isso era uma violência. Então, eu já fui preparada com algumas questões. Eu sabia que estourar a bolsa era só se a gente permitisse. Eu sabia algumas poucas coisas. Porém, eu não preparei a minha mente para a dor, vamos dizer assim. Eu não preparei a minha mente, eu estudei superficialmente, entendi um pouquinho de cada coisa, mas não preparei a minha mente para o trabalho de parto. Então, esse é um dos meus erros, que foi não preparar a minha mente. Mas eu fiz todo o pré-natal, tudo certinho. No dia 14 de março, eu comecei a sentir algumas contrações. Eu estava com 40 semanas 39 semanas e 6 dias, né? Na outra, eu já ia fazer 40 semanas. E aí, no dia 14 de março de 2019, eu comecei a sentir contrações. Isso era à noite. Eu lembro que eu tava dormindo num colchão, no chão, com meu esposo. Aliás, meu esposo estava dormindo e eu tava acordada, mexendo no celular. E eu comecei a sentir umas contrações. Eu falei, eu acho que isso aqui é a contração. Era uma dor na região da lombar, forte, com a vontade de ir ao banheiro. Só que eu já tinha entendido que não adiantava correr para o hospital de imediato, que só ia sofrer mais, né? Mas aí eu comecei, não tinha chuveiro elétrico, mas eu mornei a água, coloquei um pano na lombar e fiquei sozinha fazendo a massagem. Quando a dor eu não estava mais aguentando, eu lembro que eu nem me abaixei, eu chutei meu esposo. Falei, amor, levanta que eu estou com dor, eu acho que Miguel quer nascer.
E aí meu esposo começou a ligar para a família que tinha carro para levar a gente para o hospital. Chegando lá no hospital, eu já tinha sim dilatação. Eu acho que eu estava com 4 centímetros de dilatação e me levaram para a sala de pré-parto. Assim que eu entrei, eu já levei logo um toque de uma estudante, então ela não tinha certeza de quantos centímetros eu estava. Ela falou, está de 4 para 5. Aí, depois dela ter dado o toque, a pessoa que era responsável por ela veio dar o toque novamente e eu já estava sentindo dor. Então, essa foi uma violência obstétrica, porque eu deveria ter falado que eu não queria receber 2 toques, um só e pronto. Mas, enfim, chegando na sala de pré-parto, tinha cerca de umas 10 mulheres, todas, naquele processo. E eu fiquei lá, eu cheguei no hospital, eu acho que mais ou menos por volta de 1h da manhã, e eu fiquei a madrugada inteira. Miguel só veio nascer às 6 da manhã. 6h40, ou foi 7h40 da manhã, agora eu não me lembro exato. Mas eu fiquei a madrugada inteira com dor. Durante a madrugada, enquanto eu dilatava, eu não tive forças, como eu disse, eu não preparei a minha mente. Então eu não tinha forças para ir para a bola, para girar. Eu não tinha condição. Eu acredito que era mais emocional do que física. Eu não me preparei de fato. Então eu fiquei basicamente a madrugada inteira deitada, literalmente sofrendo, porque eu não estava preparada. Então eu não vivi o parto, o trabalho de parto. Eu sofri o trabalho de parto. Então, durante a madrugada, a médica veio novamente, fez o toque e viu que ainda estava dilatando bem lento. Então, eu acredito que eu estava ainda em 8 centímetros na madrugada. E me deixaram lá. Logo depois, eu senti estourando alguma coisa, que aí eu fiquei bem preocupada, porque eu tinha um cisto de líquido que gerou junto com o meu bebê. Então, minha sogra estava comigo, chamou o médico. Aí ele deu toque, isso foi depois já da médica, algumas horas depois. E aí eu tava com 9 centímetros já para 10, tava quase coroando. Então o médico disse, vamos levar ela para a sala de parto, que ela vai ter o parto normal. E eu feliz da vida que estava conseguindo o que eu queria. Então, quando eu cheguei na sala de parto, simplesmente eu não conseguia. Pediam para fazer força, eu fazia e não conseguia. Até que meu bebê subiu para aqui e depois eu estudei sobre e vi que provavelmente foi uma ruptura uterina, mas não me falaram nada. E eu não entendia, não fiz um plano de parto e não tive um guardião de plano de parto. Meu esposo entrou comigo, mas ele não estava preparado com as informações para saber de tudo. No final, ainda me deram uma analgesia para tentar ter o parto normal, mas não conseguiu. No final, me aplicaram a hacker e iniciou o parto cesárea. Graças a Deus ocorreu tudo bem no parto e Miguelzinho nasceu. E o meu pós-parto da cesárea foi bem delicado. Os meus pés estavam muito inchados, ele inchou bastante no final da gestação. E eu senti que o processo foi lento. A minha descida do leite não foi tão rápida, já comparando ao segundo parto da minha filha, né? A gente vai fazer esse comparativo já já, mas o processo não foi tão rápido. Eu via que a mãe que estava sentada do meu lado estava sentada com as pernas dobradas, como eu tô agora, enquanto eu estava toda cheia de dor. A primeira levantada, que a gente fala muito no Instagram, né? As mãos, foi bem difícil, eu lembro como se fosse hoje. Então, o meu pós-parto foi sim mais lento, foi mais delicado. Já a minha experiência com o parto normal foi completamente diferente. Quando Elisa nasceu, eu já tinha 20 anos, né? Tinha estudado bem mais sobre, me preparei bem mais. Fiz um plano de parto. Ah, mas plano de parto não só é para hospital particular? Não. O plano de parto ele tem que ser acolhido, independente de ser particular ou SUS. Então, já anota essa dica, tá? Plano de parto. Estuda em plano de parto. Eu vou falar sobre ele já já. Então, fiz o meu pré-natal direitinho, já fui conversando com a minha médica sobre o plano de parto, o que eu gostaria, o que ela acharia que inclusive foi a mesma médica do de Miguel, que é que ela acharia importante, que é que ela não achava, e ela foi trocando ideias comigo. E todo pré-natal eu levava uma dúvida, ela me esclarecia. Eu levava uma dúvida e ela me esclarecia. E ela super me apoiou, claro, assim como ela me apoiou na primeira gestação.
o meu parto ser normal, foi me dando dicas, foi me dando experiência e eu fui anotando tudo durante toda a gestação. Então, não meu parto normal, eu fiz toda uma preparação, estudei muito mais, me empenhei muito mais e estudei de fato. Eu estudei sobre o parto, estudei sobre o plano de parto e um dia antes de Elisa nascer, eu tava com muita dor de cabeça, uma dor de cabeça que não passava nunca. A minha sogra ficou preocupada, pediu para me dirigir até uma maternidade próxima, que por sinal não era a maternidade que eu tinha em mente de Elisa nascer, né? Então eu fui lá só para me consultar. Chegando lá, verificou que a pressão tava tudo normal, tava tudo ok. Era só uma enxaqueca normal, acredito que o cansaço, né? E aí eu já estava lá, né? Então eu pedi para ela fazer o toque, eu pedi. E eu queria saber com quantos centímetros eu tava. Então eu tava com 3 centímetros de dilatação, estava apenas no começo, porque 3 centímetros pode levar um dia, pode levar 2, pode levar uma semana. Então eu pedi para ela fazer a ruptura, o descolamento de membrana. Para quem não sabe o que é o descolamento de membrana, eu vou deixar aqui a imagem, mas é basicamente descolar a bolsa para que ela fique solta. E ali geralmente dá o start no trabalho de parto. Pode levar um dia, pode levar 2 dias, mas no geral é em até 72 horas que dá o início ao trabalho de parto. Aí se vocês me perguntarem, o descolamento de membrana dói, Clara? Dói um pouquinho, mas não é nada comparado ao trabalho de parto, né? Então, com 40 semanas e 3 dias, foi feito esse descolamento de membrana e eu fui para casa. Então, eu decidi caminhar para que fosse realmente efetivo o start no trabalho de parto. Então, eu caminhei bastante. Eu acho que eu devo ter feito uns 5 quilômetros caminhando devagarinho, conversando, caminhando e conversando. De 3 a 5 quilômetros. Eu não marquei os quilômetros, mas foi bem legal, porque eu tava animada, eu tava conversando com meu esposo e caminhando. E aí, dormi, cheguei em casa, tomei um banho, jantei e fui dormir. Dormi tranquilo. Quando foi às 2h40 da madrugada, eu acordei, eu fui acordada pelo meu corpo, já em trabalho de parto, já estava sentindo uma dor num nível bem forte, porém, eu estava decidida que eu não iria para o hospital assim que começasse a dor. Então, novamente, não tinha chuveiro elétrico nessa casa que eu estava morando, mas eu já fiz a aguinha morna, comecei a colocar na lombar, meu esposo já estava treinado, então já veio com a massagem ali na lombar e eu fui deixando as horas se passarem. Chegando na maternidade, já de madrugada, já quase de manhã, de 4 e pouca mais ou menos eu comecei a me organizar e fui para a maternidade. Tomei o meu banho, vesti minha roupa e fui. No carro, eu já estava quase parindo. Já era uma dor no nível bem mais forte. E quando eu cheguei no hospital, eu já estava quase, Elisa já estava quase coroando e já me levaram para a sala de parto. Na época, ainda estava fazendo a testagem de Covid, então eu já subi e meu esposo ficou para ser testado. Já tomei o meu banho, quase sem conseguir, coloquei minha batinha e fui para a sala de parto. Meu esposo ainda estava embaixo, se organizando no exame de Covid para poder subir. Assim que eu fiz minha ficha na triagem com o meu esposo, eu já entreguei o meu plano de parto, pedi para eles anexarem ao meu prontuário. Então, quando chegou lá em cima, que eu digo que foi em cima, meu esposo diz que não foi em cima. Quando eu cheguei lá no local do parto, meu plano de parto eu entreguei uma outra via ao médico que estava de plantão e ele já viu tudo que eu tinha pedido, conversou comigo, trocou uma ideia que eu pedi para não estourar minha bolsa e me pediu a permissão para estourar a minha bolsa. Então eu permiti, eu já estava com bastante dor, já estava quase coroando Elisa, e aí eu permiti. Depois que eu permiti que ele estourasse minha bolsa, aí que ela começou realmente a coroar e começou o trabalho de parto ativo. Meu esposo chegou e eu já comecei no processo expulsivo. Eu fiquei fraca durante o processo, as minhas forças realmente eu estava bem fraca, apesar de eu estar bem mais preparada e com bem mais gado que no primeiro parto. Teve um momento que a minha filha começou a entrar em sofrimento fetal. Eles ficaram sempre acompanhando, como eu pedi no meu plano de parto. Então, como a minha filha entrou em sofrimento fetal, geralmente se eles forem
fazer alguma violência obstétrica, eles querem logo fazer a episiotomia, né? E como no meu plano de parto não permitia episiotomia, então eles me pediram uma autorização para usar o vácuo. Eu já tinha estudado, já sabia o que era o vácuo e eu permiti. Então, no momento da contração, eles pediram para fazer força e usar o vácuo. Aí foi quando foi o círculo de fogo, para quem não conhece, que é quando a cabeça da criança passa, e minha filha nasceu às 6h40 da manhã. Ou seja, meu trabalho de parto começou às 2h40, que é quando eu acordei, e às 6h40 ela já estava no meu colo. Então, foi o parto dos sonhos que eu tinha pedido a Deus. Ocorreu tudo bem, eu consegui estar com a mente muito mais preparada. Trabalhei com meu esposo, que foi o meu guardião de parto, que eu vou contar isso para vocês, guardião do meu plano de parto, e deu tudo certo. Então, se vocês me pedirem uma cesárea versus parto normal, vamos de pontos positivos e pontos negativos de cada parto. Então, na cesárea de ponto positivo, a gente tem a dor, que se for uma cesárea marcada, não vai sentir dor, porque vai chegar antes de entrar em trabalho de parto, e que já pega gancho para segundo ponto positivo, que é a previsibilidade. Você vai saber quando a sua criança vai chegar ao mundo e não esperar o tempo dela. Então, na cesárea tem esses 2 pontos positivos. Já os 3 pontos negativos que eu consegui identificar na cesárea é a recuperação mais lenta, comparada a um parto normal, né? A descida do leite, eu notei que ela foi mais lenta também no processo. E temos um risco de complicação maior, porque são 7 camadas de pele, a recuperação do pós-parto. Então, esses são os 2 pontos positivos e os 3 negativos da cesárea. No parto normal, nós temos alguns pontos positivos, como a recuperação muito mais rápida comparada ao parto cesáreo, a descida do leite muito mais fluida, muito mais rápida também. Eu notei isso muito rápido, porque o corpo ele tá pronto, né? Quando o bebezinho nasce, que a placenta já sai, o corpo já começa, o colostro já começa a ser liberado, o leite começa a ser produzido. Então, eu senti essa diferença na recuperação, na descida do leite, o risco de infecção é menor. E eu notei, que é uma opinião minha, que eu acredito que vai variar de pessoa para pessoa, que o meu corpo normalizou muito mais rápido após o parto normal do que a cesárea. A minha barriga, o meu peso, então o meu corpo normalizou mais rápido no parto normal. E os pontos negativos do parto normal, que é o que muita gente corre dele, é a dor e uma possível laceração. Por mais que a gente não permita que eles façam episiotomia, é possível uma laceração natural, assim como eu tive. Eu peguei 6 pontos, então eu tive uma laceração natural, que foi grau 2 de laceração, e o desconforto na parte íntima que a gente vai ficar. Então, ainda tendo esse desconforto, a recuperação ainda é mais rápida. Para mim, Clara, contando essas 2 experiências para vocês, a minha melhor experiência no trabalho de parto, como vocês escutaram, foi sim o meu segundo parto, que foi o parto normal, onde eu me preparei melhor. Então, eu estava pronta para aquilo e foi bem mais rápido. O parto dos sonhos. Quem não quer o parto desse? 2h40 eu comecei o trabalho de parto e 6h40 da manhã minha filha já estava no meu colo. Então, foi o trabalho de parto dos sonhos. O pós-parto foi sim do parto normal. Minha recuperação foi muito mais leve, muito mais tranquila, apesar dos pontos. E o meu parto também, né? Foi o parto normal, foi bem rápido. Então, para mim, a minha melhor experiência foi sim o meu parto normal. E é o parto que eu indico, se a pessoa quiser passar por esses pontos que eu acabei de contar para vocês. E agora eu tenho algumas dicas importantíssimas. Eu diria que o melhor do vídeo vai ser essas dicas que eu tenho para dar para vocês. Dica número 1, documentação. Esteja com toda a sua documentação pronta. Uma pastinha com toda a documentação. Com seus cartões de gestação, com a sua anuidade, com o cartão do SUS, tudo que você vai precisar levar. Deixe sua pasta de documentação pronta. A segunda dica para mim é a chave de um parto muito bom, maravilhoso, dos seus sonhos, é plano de parto. Estudem plano de parto, pesquisem sobre o plano de parto. O perfil que me ajudou muito na época foi
no Instagram, @boraparir. Eu não sei se ela ainda tá fazendo esse trabalho. Brena Limoel, eu acredito o nome dela. Tem vídeos aqui também no YouTube, eu acredito, mas é maravilhoso o conteúdo dela. E muito do que eu aprendi sobre plano de parto foi acompanhando o Instagram dela. Então, por favor, se dediquem, estudem muito sobre plano de parto. Ah, mas vai estudar para parir, não é só chegar e parir. Não, é muito além do que isso. Então, se você quer ter aquele parto do sonho que você tanto deseja, você precisa estudar sim e entender sobre tudo. Sobre todo o processo, o que é violência, o que não é, tudo o que vai acontecer no seu parto. Tanto é que quando me pediram autorização para usar o vácuo, eu já sabia o que era, né? Eu já tinha, inclusive, visto várias fotos de alguns deles. Eu sabia que era violência usar o fórceps, que é como aquela coisa que bota e puxa o bebê de ferro. É uma violência obstétrica. Então a gente precisa estudar. E o que já puxa gancho, pelo que eu acabei de falar, é estude sobre tudo. Estude sobre a amamentação, estude sobre o parto, estude sobre o pós-parto. Então, a nossa terceira dica é estude sobre tudo. E a nossa quarta dica é: tenha um guardião do plano de parto. Quando vocês estiverem estudando o plano de parto, vocês vão ver sobre isso. Mas a gente precisa ter um guardião. Então, o meu guardião foi o meu esposo. No meu segundo parto, eu estudei tudo. Chamei ele, vem cá, ó, isso aqui é violência, aqui é violência, aqui é violência. Eu quero isso, isso, isso. Então, ele foi entendido sobre tudo, ele sabia sobre tudo. Inclusive, o vácuo que usaram em mim, ele já sabia sobre. Ele sabia que eu não queria episiotomia, que eu preferia uma laceração natural, se tivesse de ser. Então, estudem e tenham um guardião de parto. Pode ser a sua mãe, pode ser a sua sogra, pode ser o seu esposo. Quem você desejar ter com você na hora do seu trabalho de parto. Nossa quinta dica, mas não menos importante, é controle as suas expectativas e frustrações. Por quê? Porque às vezes a gente quer tanto um parto normal que acontece uma cesárea e a gente fica cabisbaixo, depressiva, frustrada. Então, controle as suas expectativas e frustrações. Inclusive no plano de parto, quando a gente desenvolve ele, a gente faz o plano de parto A, B e C, porque são planos. Se o plano de parto A não der certo, a gente corre para o plano B. Se não der certo, tem o plano C, mas vai sair ali dentro alguma das suas expectativas, não necessariamente a primeira. Então, controle as suas expectativas. Nos 2 partos, eu fui bem atendida pela equipe dos hospitais. Eu sofri a violência no meu primeiro parto de ficarem me dando toque toda hora, sem me perguntar, mas fui bem atendida com os funcionários dos 2 hospitais. Do meu último parto, que foi o parto normal, foi a minha melhor experiência em todos os sentidos. Funcionário, que eu estava mentalmente preparada em todos os quesitos. Mas eu fui bem atendida em todos os meus partos. Então, não tenho do que me queixar sobre os profissionais, sobre o pessoal da limpeza, sobre enfermagem, nada. Eu sei que eu não tenho a melhor iluminação, o melhor tripé, o melhor áudio, mas estou aqui gravando para vocês de coração. Espero que a minha experiência real e completa tenha te ajudado, que você tenha um parto maravilhoso. Não esqueça de estudar sobre, hein? Para poder ter o parto dos sonhos seguindo o seu plano de parto. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like, me segue no Instagram e me conta também aqui nos comentários como foi a sua experiência, se você já teve um parto no SUS, como você espera que vai ser a sua experiência. E é isso, um beijo no coração de vocês, tchau, tchau, e até o próximo vídeo, tchau!